Tá vendo essa operação aqui? Encontrei essa oportunidade utilizando o indicador Pivot Point, que é o indicador responsável por nada mais, nada menos do que dizer até onde vai o alvo da sua operação. O Pivot Point é simplesmente um dos indicadores mais famosos do mundo, e ele já me ajudou a ter um dos maiores lucros que eu tive até hoje no Day Trade. Já vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Vamos lá, vamos adicionar o indicador ao gráfico aqui no Home Broker do MetaTrader 5, mas em qualquer outro Home Broker é basicamente a mesma coisa. Você vai inserir indicadores, personalizar e Pivot Point. É este Pivot Point aqui, beleza? Para entender o indicador, vamos configurar apenas as cores dele e clicar em OK. As cores você vai deixar conforme está aqui no meu, dá um pause aí e coloca exatamente a mesma cor para que não tenha nenhuma confusão durante a explicação, beleza? Vamos começar entendendo o que é um indicador Pivot Point. O indicador Pivot Point, ele é um indicador técnico de tendência, utilizado para projetar níveis de acordo com a volatilidade do mercado. Ou seja, o indicador Pivot Point analisa o quanto o mercado se movimentou em um período, geralmente um dia, analisa a direção que ele se movimentou dentro desse período, no caso um dia, e ele traça o nível de preço pivô, que é o preço de referência, e também traça 3 níveis de suporte e 3 níveis de resistência a partir desse ponto de pivô. A linha do pivô é essa amarela aqui. Ela é calculada da seguinte forma: o preço da mínima do dia anterior, mais o preço da máxima do dia anterior, mais o preço de fechamento do dia anterior. Soma tudo isso e divide por 3. A gente vai ter uma média. O resultado dessa média é a linha de pivô, que seria o preço ideal para o mercado trabalhar no dia seguinte. E como se formam os níveis de suporte e resistência? São 3 níveis de suporte e 3 níveis de resistência. R1, R2 e R3, os níveis de resistência. S1, S2 e S3, os níveis de suporte. O R1, ele é a projeção dos pontos da mínima do dia anterior, a mínima do dia anterior, até a linha de pivô. O S1 é a projeção dos pontos da máxima do dia anterior até a linha de pivô. O S2, ele é a projeção dos pontos do pivô até o R1. O R2 é a projeção dos pontos do S1 até o pivô. O S3 e o R3 basicamente é o mais fácil de se entender, porque ele é a projeção dos pontos da máxima até a mínima do dia anterior. Ou seja, ele pega a amplitude máxima do dia e projeta a partir do S2 e do R2. Aí assim surge o S3 e o R3. Agora que você sabe como surge o indicador, você vai aprender como utilizar ele. O Pivot Point pode ser utilizado de 2 formas. A primeira forma, que é a mais utilizada, é operando a reversão ou o rompimento nos suportes e resistências. E como funciona? Quando o preço tocar algum suporte e reverter o movimento, ou seja, mudar de direção, você realiza a compra e tem como alvo as resistências mais próximas. Da mesma forma funciona com a reversão na resistência. Por exemplo, se o preço tocar a resistência e reverter o movimento, você entra vendido na operação, buscando os suportes próximos como alvo. No rompimento funciona da seguinte forma: quando o preço do ativo tocar um suporte e romper, você entra vendido na operação, buscando os próximos suportes, que serão os alvos da operação. E a mesma coisa acontece quando o preço toca em uma resistência e rompe. Você irá entrar comprado na operação, tendo como alvo as próximas resistências. Operar suporte e resistência é algo que tecnicamente não faz sentido para mim. Tentar prever o movimento do preço ao invés de acompanhar o humor do mercado é uma estratégia que eu não recomendo. Recomendo que use o Pivot Point da segunda forma que eu vou te ensinar agora.
O Pivot Point, como você já viu no início do vídeo, é um indicador que considera a amplitude do mercado, a máxima e a mínima, que é a volatilidade do preço, em relação ao humor do mercado, se o humor está comprador ou vendedor. Estando bem claro isso, no próprio cálculo do indicador, eu entendo que a melhor forma de utilizar ele é como medidor de amplitude, ou seja, ele vai te indicar onde o preço pode chegar. Então, a segunda forma de utilizar o Pivot Point é como um indicativo de alvos da operação. Ou seja, o indicador vai te mostrar onde você irá sair da operação com lucro, vai te mostrar o alvo. E você irá utilizar ele em conjunto com um indicador que irá te dar o gatilho de entrada na operação. Por exemplo, eu fiz essa operação aqui utilizando o meu gatilho de entrada dentro do meu método e saí da operação utilizando os níveis do indicador Pivot Point. No caso, saí da operação em S1, que é o suporte 1. Você percebeu que os níveis são divididos em 1, 2 e 3. Os primeiros níveis, como o S1 e R1, são níveis fáceis de serem alcançados. Os segundos níveis, S2 e R2, serão níveis que terão certa dificuldade de serem alcançados. E os níveis S3 e R3 são níveis que serão alcançados com bastante dificuldade, apenas em dias onde o mercado está bastante direcional. Ou seja, quando o mercado adotou uma forte tendência sem que haja grandes correções no meio do caminho. Agora chegamos na parte mais importante do vídeo, onde eu mostro a minha técnica utilizando o Pivot Point, onde se torna perfeito para operar no mercado de Forex. Até aqui eu te ensinei como adicionar o Pivot Point, te expliquei como o Pivot Point funciona e como utilizar ele da maneira clássica. Só que precisamos observar o seguinte: esse indicador, ele basicamente foi desenvolvido para ser utilizado em mercados que abrem e fecham no mesmo dia. Tanto que para a formação da linha de pivô é considerada a máxima e a mínima do dia e o fechamento do dia. Então o indicador Pivot Point, ele claramente foi desenvolvido para ser operado nos índices e nas ações. Só que a gente consegue utilizar ele, a função dele, também em outros mercados, inclusive no mercado de Forex, que é o mercado que eu opero. O mercado de Forex, ele não abre e fecha todo dia, que é uma grande vantagem, na verdade. Então eu adaptei esse fechamento e abertura que não acontece no Forex por horários de negociações, e faz toda a diferença na hora de você operar, e eu vou te explicar agora, você vai entender. Basicamente, você vai dividir o mercado em dois períodos. O período diurno, das 7 da manhã às 7 da noite, onde funcionam as bolsas brasileiras, americanas, europeias. E o período noturno, das 7 da noite até as 7 da manhã, onde funcionam as bolsas da Ásia e da Oceania. Isso vai tornar as suas operações muito, mas muito mais técnicas, padronizadas e principalmente mais assertivas. Então segue esses dois passos para você utilizar o Pivot Point da melhor forma no Forex. O primeiro passo é você clicar com o botão direito no gráfico e ir em Propriedades. Vai na aba Mostrar e selecione a opção Separadores de Período e clica em OK. Essa linha branca pontilhada agora representa o início e o final de um dia. Só que aqui no Forex, o dia, ao invés de começar à meia-noite e terminar à meia-noite do dia seguinte, ele começa às 7 da noite e termina 7 da noite do dia seguinte. Beleza, agora vamos para o segundo passo. O segundo passo é bem simples. Você vai abrir o indicador clicando duas vezes com o botão esquerdo nele, ou você pode clicar com o botão direito no gráfico, vai aqui em Lista de Indicadores, beleza? Pivot Point e Propriedades. Aqui é bem simples, mas precisa ser feito com atenção. Você vai alterar o time frame do pivô para 12 horas ao invés de deixar o time frame como diário, que é o método clássico. Você também vai retirar a linha de conexão entre um período e o outro para poluir menos o gráfico, para ficar mais nítido o término de um período e o início de outro, clicando duas vezes aqui até aparecer verdadeiro, dessa forma que está aqui.
E pronto, agora você tem o Pivot Point 100% configurado para você operar tanto no período noturno, das 7 da noite até as 7 da manhã, quanto no período diurno, das 7 da manhã até as 7 da noite. E para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui a dica de ouro sobre o indicador Pivot Point, que vai facilitar aí muito o desenvolvimento do seu operacional. Sempre que for utilizar o Pivot Point para definir o seu alvo, entenda que quanto maior o nível que for o seu alvo, mais direcional o mercado precisa estar. Ou seja, para você pegar S2 ou R2 como alvo, você precisa de uma tendência boa. E para você pegar S3 ou R3 como alvo, você precisa estar em um mercado com uma tendência forte. E para você saber se o mercado está direcional ou não, se está com força ou não, existe um indicador próprio para isso que eu já ensinei aqui no canal, que é o indicador IFR, Índice de Força Relativa, que também é conhecido como RSI. Agora vamos entender como que você vai definir os stop loss da sua operação utilizando o Pivot Point. Para definir os stop loss na sua operação, que é extremamente importante, você pode utilizar o nível do pivô mais próximo da sua entrada, só que no sentido contrário. Por exemplo, se você entrou vendido aqui, você irá sair da operação acima desse nível aqui, que é o mais próximo da sua entrada. Da mesma forma, a operação de compra. Se você entrou comprado aqui, o seu stop loss ficará no nível mais próximo da sua compra, mas no sentido contrário, ou seja, nesse nível aqui que ficará o seu stop loss. Mas sinceramente eu vou deixar uma outra excelente opção para você definir o seu nível de stop loss, que é o indicador Stop ATR, que eu também já ensinei aqui no canal. Tanto o indicador Stop ATR quanto o indicador RSI você vai aprender no vídeo aqui do canal, que eu vou deixar na tela final desse vídeo. Espero que tenha gostado desse conteúdo e não se esqueça que eu vou te ajudar até você se tornar um trader profissional.